olhar no espelho, para a maioria de nós, é algo que faz parte do dia a dia. Temos esse hábito geralmente ao acordar, escovar os dentes, lavar o rosto. Mas para quem sofre com acne, esse ato pode ser um tanto incômodo. As espinhas podem ter diversas origens, que vão desde questões hormonais, passando pelo estresse e chegando até a hereditariedade. No Sertão Saudável de hoje, você vai entender melhor essas causas e aprender mais sobre as melhores formas de tratamento para essa doença. O que é acne? Bem, a acne é uma doença bastante comum que acomete principalmente os adolescentes, mas ela não se restringe a esse grupo, né? Então é muito comum também que adultos possuam acne, principalmente as mulheres, né? E normalmente a acne tem uma base genética, tem um componente genético muito forte. Então quando os adolescentes entram nessa fase, os hormônios sexuais masculinos ou femininos, que são chamados androgênios, eles começam a atuar no nosso organismo, provocando alterações na pele, alterações no cabelo, e essas alterações, principalmente na pele, podem trazer a presença de pele oleosa, de cravos, de espinhas, de cicatrizes. Então são alguns sinais, né, dessas mudanças hormonais que acontecem no organismo do adolescente. Então a acne também pode acometer os adultos, e pode acontecer principalmente no rosto, na pele, nos ombros e nas costas. Quais são os principais tipos de acne? Bem, os principais tipos de acne são a acne do recém-nascido, que acomete as crianças logo ao nascer, logo no parto, e pode ser provocada por alguma alteração hormonal ou por algum estresse decorrente do próprio parto. Existe também a acne infantil, que a criança, quando está na idade dos 3 aos 16 meses, ela pode apresentar essas alterações na pele, mas que normalmente essas alterações elas desaparecem antes da criança completar 2 anos de idade. Existe o tipo mais comum de acne, que é a acne vulgar, que é aquela que acomete os adolescentes e os adultos jovens, e também a acne congoblata, que é caracterizada por inflamações na pele e que essas inflamações elas podem ser mais profundas, né, com a presença de pus, com a presença de bactérias e possuem um efeito desfigurante na pele. Então, é considerado o tipo mais grave de acne. Quais as principais causas da acne? A principal causa da acne são principalmente alterações hormonais. Então, quando os adolescentes entram nessa fase, no início da puberdade, nós temos uma liberação, uma produção muito grande desses hormônios sexuais. Principalmente nos homens, a gente tem a testosterona, que aumenta a atividade, a formação dos folículos pilosos, e isso pode provocar uma maior produção de sebo na pele. Então a pele normalmente vai ficar mais oleosa, pode haver uma obstrução desses folículos, pode haver o acúmulo de células mortas, o acúmulo de bactérias, e isso pode causar os tipos mais comuns de acne. Nós podemos ter a acne causada também pelo uso de alguns medicamentos, como por exemplo os corticoides, medicamentos à base de lítio. Então existem vários fatores que podem levar, né, a desencadear a acne na pessoa. Outra coisa que é muito importante, que as pessoas acreditam que a acne está muito relacionada com a alimentação. Então, de fato, algumas pessoas podem desenvolver acne pelo consumo de substâncias gordurosas, de substâncias ricas em carboidratos, como pães, bolos, etc. Né? Então, algumas pessoas podem desenvolver, outras podem não desenvolver de acordo com a alimentação de cada um. Comer chocolate pode causar acne? Bem, essa é uma pergunta que é um pouco polêmica e um pouco controversa a sua resposta. Então, alguns especialistas defendem que os alimentos, principalmente o chocolate, não tem nada a ver com o desencadeamento da acne, porque a acne tem uma causa puramente genética, uma causa puramente hormonal. Então, outros já defendem que alimentos gordurosos, como por exemplo chocolate, amendoim, carboidratos derivados do leite, todos esses alimentos podem provocar o desencadeamento da acne. Então, não existe um consenso de que realmente eles provocam, mas o que se sabe é que algumas pessoas comem, por exemplo, chocolate e não têm acne, e outras podem comer o chocolate e ter essa formação, essa alteração na pele.
Então é muito importante que a pessoa observe se após a ingestão desses alimentos a acne começa a aparecer no seu organismo, no seu corpo, e caso haja esse aparecimento, o uso desse alimento ele deve ser suspenso, deve ser evitado. Quais são os sintomas da acne? Bem, a acne se desenvolve de maneira mais frequente na face, no pescoço, nas costas, nos ombros. Então ela pode também variar desde um estado de uma acne leve até uma acne mais grave. Então, nos casos mais leves, normalmente nós temos os cravos e as espinhas. E nos casos mais graves, nós temos aquelas espinhas com a presença de pus, com a presença de inflamação. E essa inflamação pode trazer também muitas dores, podem ser dolorosas e pode também deixar cicatrizes na pele. Então, é muito importante se fazer um diagnóstico, né, para ver se essa acne pode ser considerada leve ou uma acne mais grave. Nos casos mais graves, né, a pessoa pode ter, por exemplo, uma diminuição da sua autoestima, e isso pode levar à depressão. Então é muito importante ter também um acompanhamento de outro profissional, porque além de se tratar a acne, deve-se tratar também a depressão e essa baixa autoestima da pessoa que tem acne. Então isso é muito comum, principalmente nos adolescentes, e os pais e os profissionais, né, devem acompanhar de maneira constante o tratamento e a evolução dessa pessoa. Quais são as principais formas de tratamento da acne? Bom, então como nós vimos, existem dois tipos de acne, que é a acne mais leve e a acne grave, que para que se faça um tratamento adequado, a pessoa deve procurar o profissional, que é o dermatologista, né, o médico dermatologista, é o profissional mais adequado para se fazer esse diagnóstico e dar uma orientação mais adequada quanto ao tratamento. Então, existem várias formas de tratar a acne, né? Dependendo do seu tipo e dependendo da sua gravidade. Então, existem cremes tópicos que podem ser de venda livre na farmácia, existem cremes tópicos que podem ser prescritos pelo médico e aí ele só vai ser adquirido na farmácia mediante a apresentação da receita, da prescrição. Existem medicamentos como, por exemplo, os antibióticos, os contraceptivos orais, a isotretinoína oral, que é muito utilizada para o tratamento da acne mais grave, da acne severa, e alguns procedimentos cosméticos, como, por exemplo, o peeling, a microdermabrasão, a utilização de alguns tipos de luz. Então, são vários procedimentos, né, desde o uso de medicamentos até procedimentos cosméticos, que podem ser utilizados para o tratamento da acne. Então é muito importante consultar um dermatologista para ter uma orientação mais adequada. Quais os principais riscos do uso da Roacutan? O Roacutan é um medicamento que tem como princípio ativo a isotretinoína. Então ele é muito utilizado naqueles casos de acne mais grave, como a acne conglobata, e aqueles casos onde a acne foi resistente aos medicamentos, aos tratamentos convencionais. Então o grande problema de se utilizar esse medicamento é a sua possibilidade de trazer má formação congênita para o feto. Então, os estudos têm mostrado que o Roacutan pode curar de maneira definitiva a acne em cerca de 6 meses a 8 meses após o início do tratamento, mas devido a essa possibilidade de trazer danos para o feto, a mulher que faz o tratamento com esse medicamento, ela deve evitar. Então, por exemplo, não pode estar grávida, né? E antes de iniciar o tratamento, o médico toma alguns cuidados, né? Como, por exemplo, o uso de contraceptivos orais, né, de anticoncepcional, que deve iniciar 1 mês antes de iniciar o tratamento com o Roacutan. Esse uso dos contraceptivos, ele deve ser estendido durante todo o tratamento e 1 mês após o interrompimento do tratamento com o Roacutan. Então é muito importante também salientar que para gestações futuras, a mulher que já usou o Roacutan não corre risco nenhum de ter má formação congênita. Existem outros tratamentos para ajudar contra a acne? Existem sim. Então, como nós vimos, a acne pode ser tratada com medicamentos, né, mas também existem outras formas, outros tratamentos complementares. Então, por exemplo, a gente recomenda que se lave bem a pele todos os dias, que se lave o rosto, não tentar espremer os cravos, não tentar espremer as espinhas, que isso pode trazer a formação de manchas, a formação de cicatrizes na pele. Existem procedimentos cosméticos como o peeling, a dermabrasão, o uso de luz, o uso de lasers, né? Então, existem outras formas não medicamentosas
para tratar, para ajudar no tratamento da acne. Então é muito importante também para aquelas pessoas que têm pele oleosa, principalmente as mulheres, o uso de um adstringente, né? E também no caso das mulheres que usam maquiagem, lembrar de tirar a maquiagem todos os dias antes de dormir. E aí se evita o desencadeamento da acne na pele da pessoa. No próximo bloco, você vai saber como cuidar das inflamações na pele através da alimentação e higiene pessoal. Bom, pessoal, então para encerrar o programa de hoje, nós temos algumas dicas que podem ser úteis, né, para ajudar a diminuir esses transtornos provocados pela acne na pele. Então essas dicas elas são recomendadas pelos dermatologistas, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então a primeira dica que nós damos é que a pessoa deve ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica em fibras, em ácidos graxos essenciais, como por exemplo o ômega 3, que tem uma atividade anti-inflamatória muito boa, né? Então esses ácidos graxos eles podem ajudar a reduzir a inflamação e consequentemente deixar a pele mais bonita, mais saudável. A segunda dica que nós damos é que no tratamento da acne deve-se incluir algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina E e a vitamina C. A vitamina E é muito importante para o nosso organismo porque ela entra na reparação da pele. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, a formação de manchas, a formação de cicatrizes, a vitamina E é muito importante para a reparação do tecido. Então, a vitamina C ela é essencial para o nosso organismo porque ela entra na formação do colágeno. Então, algumas reações que acontecem no nosso organismo para a formação do colágeno e, consequentemente, para a reparação da pele, dependem de vitamina C. Então é muito importante a ingestão dessas duas vitaminas. Outra dica que nós damos é que é muito importante a limpeza, a higiene adequada da pele. Então deve-se utilizar um sabonete ou um outro produto de limpeza que deve ser indicado pelo seu dermatologista. Então a limpeza da pele ela é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que têm pele oleosa. E aí deve-se utilizar um adstringente. Nós sempre alertamos também que a limpeza excessiva ela é prejudicial. Então ela pode aumentar, né, os casos de acne e também deve-se evitar espremer, retirar da pele os cravos e as espinhas. Então se for fazer isso, existem procedimentos adequados, né, que devem ser procurados, devem ser orientados por um profissional, né, nessa área. Bem, para encerrar o programa de hoje, a nossa última dica é que, como nós vimos, a acne é uma doença que pode ter o tratamento, né? Então ela, com esse tratamento adequado, ela pode ser controlada e pode até ser curada. Então existem pessoas que têm acne durante alguns dias, durante alguns meses, alguns anos, ou até que vão conviver com essa acne durante toda a vida. Então se o tratamento for feito da maneira correta, ela tem cura sim. Então é muito importante procurar uma orientação adequada e o profissional mais indicado, mais correto para fazer essa orientação é o dermatologista.